Especialistas alertam sobre o déficit na Previdência Social do Brasil, agravada por uma situação preocupante: a alta taxa de jovens neném, que nem estudam e nem trabalham. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Fernando Zaccaro, que é especialista em direito previdenciário, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luciana. Agradeço o convite e me coloco aqui à disposição para prestar esses esclarecimentos. É muito alta essa taxa de jovens que nem estudam e nem trabalham? Qual é o número? É bastante alta, viu, Luciana? Falam-se aí em 10 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam, e esse número é um número muito excessivo. E essa situação, esse número de jovens que nem trabalham e nem estudam, agrava então o déficit da Previdência Social? De que forma? Com certeza, Luciana, porque a partir do momento que essas pessoas que já têm uma idade ativa, elas não contribuem para o sistema previdenciário, isso traz um déficit ainda maior para a Previdência. Estima-se que deveriam ter 7 pessoas para cada beneficiário do INSS. E hoje nós temos 3 pessoas que contribuem para cada beneficiário, e a tendência é que esse número reduza ainda mais para 1,5, e isso é muito preocupante. Bom, então quer dizer que se esses jovens não entram no mercado de trabalho, não contribuem, não é possível pagar os benefícios para os trabalhadores que já contribuíram durante anos, é isso? Fica difícil? No primeiro momento, esse não está sendo o problema, né? A cada 3 pessoas que contribuem, está correspondendo a uma pessoa que recebe o benefício. Só que se isso permanecer, essa tendência, esse número diminuir, e isso realmente pode vir a se agravar de uma forma muito importante. A partir de que idade já se pode contribuir para o INSS? Hoje, o jovem ele pode contribuir a partir dos 16 anos, de uma forma facultativa, como um estudante, por exemplo. Uhum. É preciso, talvez, uma campanha institucional sobre o que é a Previdência Social? Muitas pessoas acreditam que há uma relação direta entre CLT, carteira assinada e aposentadoria, mas qualquer pessoa pode contribuir para o INSS e garantir uma aposentadoria na velhice, né? Não é como se fosse um investimento durante a vida? Exatamente. Eu entendo que deveria se investir mais em programas de educações financeiras e principalmente previdenciária. O jovem ele tem que entender que a previdência social ela não é somente a aposentadoria, ela é também uma proteção social contra os riscos sociais. E a partir do momento que tiver esse entendimento, eu creio que isso melhore esse número de contributivo para o INSS. Uhum. E quais outras possibilidades, então, para reverter essa situação da Previdência brasileira? Além desse investimento em programas educacionais previdenciários, também aprimorar a previdência social também talvez seja um caminho, né? Considerar um sistema de capitalização parecido com a previdência privada talvez seja um caminho também. A criação de mais empregos formais para que esse jovem também possa acessar esses empregos, investimentos em infraestrutura, reduzir a burocracia de novos negócios, combater também a sonegação fiscal, porque esses jovens, muitos estão na informalidade, muitos são autônomos e, sendo autônomo, ele é obrigatório a contribuir com a Previdência, mas ele acaba não contribuindo e, em contrapartida, também não tem essa fiscalização. E eu acho que o principal, o INSS começar a fazer propagandas favoráveis a ele, né? Porque nós temos algumas revisões, como a revisão da vida toda, em que o INSS ele faz uma propaganda contrária, trazendo números piores do que realmente são, e isso o jovem acaba desacreditando no sistema previdenciário.
E é preciso dividir o sistema previdenciário entre os benefícios pagos para quem contribuiu, né, as aposentadorias e pensões, e aqueles benefícios que são da Seguridade Social? Entendo que não, eu entendo que é possível continuar numa situação só, mas é importante a implementação de novas tecnologias para o INSS também, para que o segurado possa acessar o INSS de uma forma melhor, e até investimento em infraestrutura de próprio pessoal que trabalha no INSS. Né? Hoje nós temos um número muito escasso, e isso acaba aumentando as filas para também conceder os benefícios e traz uma propaganda negativa do INSS e o jovem acaba desacreditando nesse sistema. Uhum. Essa propaganda negativa é em relação também quando a gente fala em déficit da Previdência Social, a gente também não está fazendo uma propaganda negativa? Exatamente, só que o INSS acaba trazendo uma situação pior do que ela está, para tentar justificar a não concessão de algumas revisões, como no caso da revisão da vida toda, e isso acaba potencializando um sistema que já é ruim, e eu acho que isso acaba desacreditando o sistema previdenciário no Brasil. Uhum. O senhor falou sobre o debate em relação ao sistema de capitalização. Esse debate já não foi feito durante a reforma da Previdência em 2019? Como é que ficou esse debate? Vira e mexe tenta implementar essa situação, mas acaba não sendo implementada, até porque não é uma situação tão fácil, né? Você implementar uma forma de uma previdência privada num sistema que é de solidariedade, onde o ativo ele contribui para pagar aquela pessoa que já é aposentada, mas tem muito debate sobre a matéria, mas não tem ainda nenhuma implementação e nenhum projeto assim tão efêmero para ser implantado no Brasil. Certo. Hoje o ativo ele paga o aposentado, e quem é que paga, por exemplo, os benefícios de prestação continuada? É a União? Então, na verdade, é pago através de todas essas contribuições previdenciárias, né, que o ativo faz ao INSS, e o próprio INSS acaba pagando mesmo esse benefício da prestação continuada com esses recursos. O grande problema é que, no passado, pegava-se o dinheiro da Previdência para fazer investimentos outros, como em infraestrutura. Falam que a própria ponte Rio-Niterói foi construída com o dinheiro da Previdência. Hoje isso não acontece mais, mas aconteceu muito no passado, e esse déficit também se dá em relação a essa utilização inadequada dos recursos da Previdência. O senhor está se referindo à desvinculação de receita? E não existe mais desde 2019, é isso? Não seria isso. Eu estou me referindo a que isso já não existe há um certo tempo, desde 2010 mais ou menos, em que utilizava-se o dinheiro da Previdência para outras finalidades que não a própria Previdência Social. E isso agravou realmente esse déficit. Então, se isso não fosse utilizado de forma inadequada, hoje não estaríamos falando talvez num déficit, e sim num superávit. A desvinculação de receitas da União, a DRU, ainda é um mecanismo utilizado? Não é mais utilizado. Isso já faz um certo tempo que não é utilizado. Hoje o dinheiro da Previdência é empregado para realmente pagar os benefícios do INSS e os assistenciais como o benefício da prestação continuada. O senhor acredita que a reforma realizada em 2019 tem uma vida útil aí por um bom tempo? Eu acredito que sim. Normalmente, historicamente, uma reforma grande como essa que ocorreu em novembro de 2019, ela leva mais ou menos uns 10 anos para ser modificada, e eu creio que pelo menos durante 10 anos nós teremos essa reforma ainda em vigor.
Certo. E enquanto isso, então, o governo precisa de estratégias para atrair mais pessoas, e principalmente os jovens, para o sistema. Exatamente, precisa diversificar as fontes de financiamento também, implementar talvez políticas de envelhecimento ativo, né? As pessoas elas estão cada vez mais vivendo mais no nosso país e trabalhando além da aposentadoria, né? E avaliar periodicamente tanto a situação social, econômica e também demográfica. Uma pessoa que se aposenta e volta ao mercado de trabalho como com registro, ela continua contribuindo para o sistema? Exatamente, como é um sistema de solidariedade, essa pessoa ela vai continuar contribuindo e isso não vai trazer nenhum benefício de volta para ela, porque a partir do momento que ela se aposenta, ela não tem como rever aquela aposentadoria com os fatos futuros, ou seja, com as contribuições futuras. Mas se ela continua no emprego formal, ela é obrigada a contribuir para o sistema previdenciário. Mas e se ela não estiver numa função formal? Aí ela só contribui se quiser? Tudo depende. Se ela for, por exemplo, um autônomo, que nós chamamos de contribuinte individual, ela continua sendo obrigatória o recolhimento para a Previdência Social. Agora, se ela tiver numa posição facultativa, aí não, aí ela pode escolher realmente e ela vai escolher por não contribuir certamente. Uhum. Nós temos visto também um grande número de MEIs, né, microempreendedores individuais. De que forma, né, qual o impacto que esse número grande de MEIs pode trazer também para o sistema previdenciário do país? É muito importante o MEI, né? Porque o MEI ele vai contribuir com 5% do salário mínimo para a Previdência Social, e esse aumento, de fato, ele fomenta cada vez mais a Previdência Social nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem vários direitos, vários benefícios, né? Esses 5% são suficientes para manter esses benefícios? Talvez suficiente não, mas é uma outra fonte de custeio importante, e é importante o MEI entender que ele só vai ter direito à aposentadoria por idade. Se ele quiser acessar uma das regras da aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que complementar esse valor de 5% para 20%. Uhum. E o máximo é 20%? Do salário mínimo, sim, né? Sim. Nós temos 3 alíquotas basicamente, né? 5%, 11% e 20%. 20% acessa todas as aposentadorias, inclusive as regras transitórias da aposentadoria por tempo de contribuição, e as duas demais, a de 5% e de 11%, somente a aposentadoria por idade, mas também tem direito a auxílio-doença, auxílio-maternidade e aos demais benefícios previdenciários. Certo. E o senhor vê o movimento de gestores em relação a essa questão dos neném? Há essa preocupação? Algum movimento nesse sentido? Eu vejo ainda de uma forma muito incipiente, né? A gente não vê, por exemplo, as escolas dando essa educação previdenciária, trazendo essas informações tão importantes, para que o jovem ele não pense somente na aposentadoria, e sim na cobertura dos riscos sociais. Não há nenhum produto hoje no Brasil tão rico quanto o próprio INSS. Se a gente verificar que esse jovem vai recolher a previdência, ele vai ter acesso aos benefícios por incapacidade. Além disso, quando ele se aposentar, ele vai receber isso de forma vitalícia, e esse benefício ainda pode transformar numa eventual pensão por morte aos seus dependentes. A gente verifica que é um produto muito importante e não há nada similar no mercado que se compare à Previdência Social. Então, essa educação que é importante os jovens terem
para ganhar essa conscientização a mais e poder contribuir com o INSS. E não há nenhum risco de falência do sistema? Eu entendo que não, eu entendo que o próprio sistema do INSS ele vai conseguir se manter como se manteve até hoje, tanto é que no passado existia a privatização do acidente do trabalho, talvez o INSS poderia pensar nessa forma, mas ele entende que não, até porque é um benefício que também é pago pelo INSS e que também existe outras fontes de custeio por trás, e eu entendo que o sistema ele vai continuar, mas é importante sempre implementar políticas para que isso melhore cada vez mais. Mesmo com o fim do bônus demográfico? Mesmo com o fim do bônus demográfico, que o Brasil perdeu uma grande chance de fazer com que esses jovens pudessem fomentar a previdência social. Mas eu entendo que você talvez criar outras formas, como essa de capitalização, né, ou outras políticas e tudo mais, você consegue equilibrar esse sistema. Eu entendo que é possível, sim, sem qualquer falência do sistema. Para criar um sistema de capitalização, seria necessário, então, dividir o sistema entre aqueles que já estão e aqueles que vão entrar? Com certeza. Primeiro que não é tão simples, você precisa mudar a Constituição Federal, né? Isso precisa de um esforço grande também do Legislativo e precisa realmente dividir essa situação para aqueles que já estão no sistema não serem prejudicados e aqueles que ingressarão terem esse sistema de capitalização parecido ou da mesma forma que uma previdência privada. Talvez seja uma solução importante. Quando se falou sobre o sistema de capitalização no Chile, muitas reportagens trouxeram exemplos de aposentados que estavam recebendo uma aposentadoria muito pequena e aquém das necessidades básicas, né? O senhor sabe, tem informações sobre o sistema de capitalização no Chile, se lá deu certo? Olha, num primeiro momento realmente não deu certo, e depois, com muito trabalho, com muito estudo, com muita implementação, o importante é isso, você está sempre observando os dados e corrigindo os caminhos, é possível sim se chegar, e no Chile, ao que parece, foi bem sucedida essa situação da capitalização nos dias de hoje. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Eu que agradeço, Luciana, e me coloco à disposição para qualquer outro convite que possa surgir. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos com o advogado Fernando Zaccaro, que é especialista em direito previdenciário. Falamos sobre o déficit da Previdência Social, que pode se agravar com a situação da alta taxa de jovens jovens que nem estudam e nem trabalham. Perto de 22,3% de jovens entre 15 e 19 anos que estão nessa situação.